Livro de Salmos, de número 128, e no versículo de número 1. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quem achou, diga amém, Jesus. Livro de Salmos, de número 128, versículo de número 1, que diz: Bem-aventurados aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás o trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera, os teus filhos como planta de oliveira, a roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme. Louvado seja Deus. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás os bens de Jerusalém, e todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos, e a paz de Israel. Quantos podem dizer amém? Amém. Louvado seja Deus. Querido, pode tomar o vosso assento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Querido, o nosso culto hoje é o culto voltado para a família. O nosso culto hoje é voltado para a família, e o tema desta noite é relacionamento na família. Sabemos que a família, ela tem a sua origem na criação do homem e da mulher. Os irmãos podem observar que no princípio da criação, depois de Deus ter criado todas as coisas, no livro de Gênesis capítulo 1 e no versículo de número 26, Deus ele fala: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. A família, ela tem a origem na criação do homem e da mulher. Depois de Deus ter criado o homem já estava feito. Deus agora fala no livro de Gênesis capítulo 2 e no versículo de número 18. Deus ele fala: não é bom que o homem viva só. Farei uma ajudadora para o homem. Querido, Deus, ele é maravilhoso. Deus, ele é perfeito. Querido, já parou para pensar o que seria de nós homens sem a nossa amada esposa do nosso lado? Muitas delas têm a sua rotina de trabalho fora de casa, e quando ela chega do trabalho em casa, ela já vai cuidar do almoço do outro dia. Ela já vai lavar uma roupa, lavar um prato. Enquanto nós homens, quando chega do trabalho em casa, já vamos procurando um sofá, uma cama para dar aquela descansada santa. Louvado seja Deus. Já parou para pensar o que seria de nós homens sem a nossa amada esposa ao nosso lado? É como diz o nosso pastor Alvide: meu Deus! Obrigado, meu Deus. Eita glória! A minha esposa mesmo, querido, quando eu tenho uma escala de trabalho 2 dias e folgo 2,
E às vezes quando eu estou de folga, ela chega. A minha esposa, quando chega do trabalho, ela já vai logo tirando logo a bolsa e já vai logo para a cozinha. Eu falo, calma, mulher. Deus, Ele é maravilhoso. Que o eterno Deus continue fortalecendo, abençoando essas mulheres virtuosas. Querido, Adão e Eva foram as primeiras famílias criadas por Deus. Mas também Adão e Eva foi a primeira família a sofrer a consequência do pecado. Depois do pecado de Eva e Adão, o pecado entrou no mundo e logo afetou a segunda geração. Caim, filho de Adão e Eva, movido pelo ódio, movido pela raiva, comete o primeiro homicídio na Bíblia, matando seu próprio irmão Abel, consequência da desobediência à palavra de Deus. Aleluia! Aleluia! Depois da queda de Adão e de Eva, entrou o pecado no mundo. Quando nós quebramos o princípio bíblico, com certeza nós irá enfrentar a consequência do nosso pecado. A função do diabo é matar, roubar e destruir. Sabemos que a família é projeto de Deus. Glória a Deus! E a Bíblia, ela nos ensina a cada dever, cada membro da família tem o seu dever. Jesus, o Senhor Jesus, Ele é o cabeça da igreja. No livro de Efésios, capítulo 5, versículo de número 25, está escrito: vós, marido, amai as vossas mulheres, assim como Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela. Quem ama, cuida. Quem ama, protege. Quem ama, não maltrata. Cada membro da família tem o seu dever. Se nós seguir a ordem de Jesus, certamente esse lar será abençoado e Satanás não vai achar brecha. Cada membro da família tem o seu papel. Quando quebramos o princípio bíblico, em primeiro lugar na família, Deus tem que ser o centro. Deus tem que ser a prioridade da família. O apóstolo Paulo, ele fala isso. Se a gente obedecer a palavra de Deus, certamente o nosso adversário não vai achar brecha. É por isso que tem muitos lares destruídos, porque não quer obedecer a palavra de Deus. E a Bíblia Sagrada nos ensina: vós, mulheres, ser submissa ao vosso marido. Mas não é porque a palavra ensina que as vossas mulheres têm que ser submissas ao vosso marido, que o marido deve achar que deve fazer o que quer com a mulher. Assim como Cristo amou a igreja, o vosso marido tem que amar sua esposa.
Louvado seja o nome de Jesus. Cada membro da família tem o seu papel. Livro de Provérbios, capítulo 14, versículo de número 1, está escrito que a mulher sábia edifica a sua casa. Infelizmente, irmão, infelizmente tem muitas mulheres que não quer fazer o papel dela. Tem muitos homens também que não quer fazer o papel dele. Glória a Deus. É verdade. Mas se a gente fazer a nossa parte, se cada um fazer a sua parte, certamente o nome do Senhor vai ser glorificado. Glória a Deus. Cada membro da família tem o seu papel. E agora a palavra de Deus nos ensina dizendo que os vossos filhos devem honrar o seu pai e a sua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa. Aleluia. Para que o seu dia na terra venha a ser. Glória a Deus. E ainda eu conheci uma família, uma mãe, ela tinha 4 filhos, todos 4 filhos homens. E eu presenciei de perto, nenhum deles obedecia os seus pais. Teve um mesmo que chegou a pegar pedra, jogar no seu pai. Teve um mesmo que deu um burro no seu pai. Foi um atrás do outro, morreu os 4. 3 se envolveram no crime, os 2 menores de idade. Infelizmente, escolheu o caminho dele, porque é caminho que para o homem parece ser perfeito, mas o caminho é caminho de morte. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se arrependa e viva. Perdeu os 4, foram um atrás do outro. Hoje, a mãe fala com o filho responde à mãe. A mãe dá um conselho para o filho só pode bater na mãe. Aí depois vem a consequência. Depois vem a consequência. Agora a palavra de Deus nos ensina: vós, pai e mãe, não provoquei a ira dos vossos filhos. Cada membro tem o seu papel na família. Se cada um fazer a sua parte, com certeza o diabo não vai achar brecha. A família de Noé, Deus ele chama Noé para cumprir uma missão muito difícil, muito estranha. Naquela época não chovia. Deus agora chama Moisés e manda Noé. Deus chama Noé agora para cumprir uma missão, para fazer uma missão impossível. O pecado daquele povo estava cheirando mal às narinas de Deus. O povo só queria saber de pecar. O povo só queria saber de casar e dar-se em casamento. Deus agora, como sábio fala: Noé, você agora vai criar uma arca. Você agora vai fazer uma arca. E naquela época não chovia. Deus sabe como trabalhar na vida do ser humano. O Japão está criando tipo uma cápsula subterrânea. Ele crê no apocalipse, mas não quer se arrepender. Ele acha
que se ele cavar, fazer lá embaixo, colocar uma cápsula, abastecer de alimento, que o Apocalipse não vai pegar ele, irmão. Dos olhos de Deus ninguém se esconde. Se ele não acreditasse na volta de Jesus, ele não estaria fazendo essa cápsula subterrânea. Mas não quer se arrepender. Deus agora manda Noé fazer uma arca. Em momento nenhum os irmãos vão ver a família de Noé murmurando. A família de Noé estava junto com Noé. Noé sendo guiado por Deus e a família obedecendo a liderança espiritual que era Noé. Quando tudo estava pronto, agora se cumpre aquilo que Deus ele prometeu. Começa agora a chover 40 dias e 40 noites. Sabe quem foi que entrou na arca? Noé e a sua família. Sabe por quê? Porque obedeceu a voz de Deus, obedeceu a ordem de Deus. Ainda que muitos não acreditem, Jesus Cristo virá. Ainda que muitos não acreditem, todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que só Jesus Cristo é o Senhor. Glória a Deus. O diabo tem uma grande fúria na família. Ele não tem família. Ele já está derrotado. Então ouve a palavra de Deus. Passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não há de passar. Se cada membro da família fazer a sua parte, o diabo não vai achar brecha. A família de Noé é uma família que nós temos que tomar como exemplo. Mas a família de Ananias e Safira, irmão, tem pessoas que preferem dar ouvido a Ananias e Safira do que ao servo de Deus ou a mulher de Deus. Infelizmente, muitas das vezes o filho prefere ouvir o conselho de uma pessoa que nunca tomou chuva para ir trabalhar, para poder garantir para você o sustento. Tem pai de família, mãe de família que engole, como diz aí fora, o pão que o diabo amassou por causa do seu filho, irmão. Tem pai de família que é humilhado no trabalho, passa dificuldade para não deixar o pão faltar para você, para não deixar o leite faltar para você, e muitas das vezes você não valoriza nem seu pai e nem sua mãe. Prefere receber um conselho de pessoas que nunca fez nada por você. Glória a Deus. Vendia sonho, vendia pastel, vendia pão. Só que o meu primeiro registro na carteira eu tinha 23 anos. Quando eu cheguei em São Paulo, meu primeiro emprego, a família da minha esposa que mora em São Paulo, mas eu mesmo não tenho parente nenhum em São Paulo. Eu fui em São Paulo sem nunca ter ido a primeira vez. E ali eu consegui um emprego em São Paulo. Querido, mas eu passei uma luta nesse primeiro emprego. E eu com medo de ser demitido para não sujar minha carteira, porque era meu primeiro emprego de carteira assinada. E ali tinha um abençoado, um fiscal, eu trabalhava na Limpurbe. Eu era varredor de rua, aqueles balde laranja. E esse homem, eu não sei, irmão, mas esse homem me perseguiu de uma tal forma. Minha filha não anda com 9 meses de vida, meu filho Lucas com 2 anos. E eu chegava no banheiro daquela empresa
e começava a pensar neles. E eu pagava aluguel lá em São Paulo. E antigamente, antes de eu ser casado, eu não me preocupava com nada. Eu falava que se viesse ia ter, porque eu não tinha nem um pinto para dar comida. Então eu não levava desaforo para casa. Mas depois que eu aceitei Jesus, o sonho meu era ser pai, conheci minha esposa, e aí logo veio o Lucas, meu filho. E antigamente eu falava que não tinha pinto para dar comida. E aí esse rapaz começou a me perseguir naquele trabalho. E eu falava, Deus, se fosse outra hora, isso não estava acontecendo, Senhor. Eu olhava para ele, ele me dizia cada palavra, e eu olhava para ele e falava, Deus, tenha de misericórdia na minha vida. E aí fui humilhado, irmão. Fui humilhado, mas eu lembrava que era meu primeiro emprego de carteira assinada e eu tinha 2 filhos para dar comida. A minha esposa querendo trabalhar, mas como minha filha e meu filho é pequeno, então eu preferia pagar o preço do que deixar meus filhos com qualquer pessoa, irmão. E eu trabalhava, fazia hora extra, mas graças a Deus nunca faltou nada para os meus filhos. Nunca dormiu com fome. E aí eu passei uma prova em São Paulo. Depois de 3, 4 meses, esse mesmo rapaz que me perseguiu virou meu amigo, irmão. Falava comigo como se nada tivesse acontecido lá atrás. Aceite pagar o preço que o Senhor te colocar. Sabe por quê? Porque Deus ele é justo. Jamais Ele vai te dar uma prova sabendo que você não pode suportar. Se Deus ele sabe que você não aguenta com 1000 quilos, Ele não vai te dar 1000 quilos, irmão. Deus ele é justo. Deus ele conhece a capacidade de cada um. Mas muitas das vezes a gente não quer pagar o preço. E aí a bênção tarda. Aí você acha que você murmurando vai resolver, a sua situação começa a piorar. Mas no dia que você aceitar aquilo que Deus está te colocando, Daniel foi lançado na cova dos leões. E sabe quem foi que Deus enviou para Daniel? O anjo. E o anjo ele fala para Daniel, Daniel, desde o primeiro dia que tu atentaste para ouvir a palavra de Deus, desde o primeiro dia que tu compreendeste, humilhaste perante o teu Deus, foi ouvida as tuas palavras, e eu vim por causa da tua palavra. Aos Hebreus 13:8 fala que Jesus é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. Jesus não mudou e Deus não faz acepção de pessoas. Para que o milagre venha acontecer na sua vida, só depende de você. Para que o milagre de Deus venha acontecer na sua vida, só depende de você. O obedecer é melhor do que? O obedecer é melhor do que o sacrificar, irmão. Então, que nós pais venha fazer a nossa parte. Vós mulheres, façam a sua parte. Vós filhos, façam a sua parte. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Querido, que o eterno Deus continue falando nos vossos corações. Ore pelo irmão Luiz Carlos. Querido, eu estou muito feliz. Estou vendo aquele jovem ali, não sei se ele lembra de mim. Lembra de mim, querido? Fiquei muito feliz. Vem aqui, querido. Senta aqui, por favor. Tá bom aí? Irmão, eu passei no trabalho dele e pela misericórdia de Deus, eu fui comprar. Eu fui colocar película no meu celular e ali, pela misericórdia de Deus, Deus ama esse jovem de uma forma muito especial.
Deus ali me usou pela misericórdia para falar com ele. E hoje eu vejo ele aqui. Deus seja louvado. Deus continue abençoando, querido. Querido, quem ouviu a palavra de Deus nesta noite? Quem está vendo o que está acontecendo no mundo? Então Jesus, ele pode vir para todo mundo, mas ele pode vir para você hoje. Louco, esta noite pediram a tua alma. Para quem será? A decisão está na sua mão. Você que decide para quem você vai entregar sua alma. Livro de aos Hebreus, capítulo 9 e versículo de número 27 está escrito: ao homem está ordenado a morrer uma vez só, vindo depois do juízo. Quem ouviu a palavra de Deus nesta noite e quem tomou a decisão de aceitar Jesus? Quem quer aceitar Jesus hoje? Ninguém? Querido, continue vindo, né? Deus, ele não faz acepção de pessoas, mas também está escrito no livro de Daniel, capítulo 12 e versículo de número 2: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para desprezo e vergonha eterna. Jesus está voltando. Apressa-te. Querido, continue orando pelo irmão Luiz Carlos e a sua família. Pastor Denilson, muito obrigado. Pastor Cid, muito obrigado. Querido, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Ele passar para o pastor Denilson.